Bem-vindos ao podcast Inspirar e Planejar. Eu sou Catarina Sacerdote, consultora e educadora financeira. Falo de finanças e investimentos de maneira acolhedora para que todas as mulheres que eu conheço e que você conhece também possam transformar sua relação com o dinheiro e o mundo das finanças. Recomendo você ouvir nosso podcast desde o primeiro episódio, onde trouxemos uma série sobre planejamento, escolha de mercados, oportunidades e insights de gestão de pequenos negócios. Procurei conversar com mulheres de histórias diferentes que possam te motivar e planejar o seu negócio próprio. No podcast de hoje, que é uma gravação de uma aula sobre psicologia econômica e tomada de decisão, converso um pouco sobre como se dá o processo de escolha, algumas questões emocionais que interferem na nossa racionalidade e formas que podemos moldar o nosso controle financeiro para tomar decisões mais acertadas. Então, um breve resumo, né? É uma interface da psicologia com a economia, né? E ela estuda o comportamento de indivíduos, grupos, populações, de gestores, com foco crescente no seu eixo central na tomada de decisão e processos cognitivos e emocionais. Essa definição é da doutora Vera Rita de Mello Ferreira, que é a maior referência nessa área de estudos no Brasil hoje. Então, se a gente vai estudar justamente como que a gente se relaciona com os nossos recursos, então a gente começa a entender um pouquinho sobre os nossos processos de decisão. Então, é muito engraçado a gente falar assim, eu vou te apresentar sobre seus processos de tomada de decisão. Como que as pessoas deveriam tomar decisões? Bom, ela percebe uma situação, ela avalia quais são as opções que ela tem diante daquela situação e ela passa a ter opções para tomar uma escolha. Ela decide baseado em escolhas, certo? A gente poderia até colocar um quarto passo aí, que é avaliar a nossa escolha, né? Fazer uma segunda avaliação para saber se aquela escolha foi boa ou não. Depois eu volto nisso, tá? Então, o que o Daniel Kahneman prega e aí o que a gente vem estudando e o que é importante a gente perceber nesse movimento agora, né? Que não importa se as nossas decisões são conscientes ou são inconscientes, teoricamente a gente está o tempo todo seguindo esses passos: percepção, avaliação e escolha. E aí, acontece que a gente não é tão racional assim. É por isso que num dia de calor, a gente vai tender a querer tomar um sorvete do que tomar um chocolate quente, né? A gente pode até tentar fazer uma avaliação, uma tomada de decisão muito racional e dizer que está muito calor e é por isso que eu vou tomar sorvete ao invés de tomar chocolate quente. Mas então as nossas emoções e o meio interferiu na maneira que eu escolhi ou não? Ou eu tomei uma decisão puramente racional, avaliando, por exemplo, o custo do chocolate quente e o custo do sorvete, né? Então, essa percepção que a gente tem de mundo vai interferir na nossa percepção de realidade, né? Então, e como que a gente vai se dar a formação do ser humano? Bom, eu sinto, eu tenho uma emoção e aí eu vou trazer para o meu cognitivo, talvez, né? E aí, se eu vou pensar no meu processo de compra, né, em como que eu vou tomar decisões a respeito de compra, é muito interessante que a gente comece a conhecer quais são as nossas principais dificuldades no nosso processo de decisão. Então, o processo de decisão, ele é simples, ele é isso que eu acabei de falar. Eu vou perceber, observar as minhas escolhas e escolher, né? Mas o que acontece que faz com que eu não tome decisões 100% racionais? Eu tô me deixando levar pelo meu emocional. Então, todo mundo vai ter
essas limitações cognitivas nos processos de percepção, de memória e de julgamento. Vai ter essa influência dos aspectos emocionais. E notar que a realidade ela é percebida de maneira diferente por cada pessoa. Eu adoro dar esse exemplo. Quando estava lá na época das eleições, teve uma entrevista do atual presidente, na época candidato Bolsonaro, no Jornal Nacional, e a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem, assim, uma questão emocional com a Rede Globo, né? Ele se sente muito perseguido pela Rede Globo, apesar de, por exemplo, eu olhar de fora e não achar que existe essa perseguição. E aí teve uma entrevista onde estava na bancada o presidente Bolsonaro, a Renata... Ai, fugiu o nome dela, não é Ceribelli, Vasconcelos, a Renata Vasconcelos e o William Bonner, né? O que faz um grupo de pessoas que assistiu a mesma reportagem, ouviu as mesmas falas, achar que o candidato, na época candidato, se saiu muito bem na entrevista a ponto de humilhar a entrevistadora. E o que faz um determinado grupo de pessoas achar que a entrevistadora se saiu tão bem na entrevista a ponto de achar que o candidato foi humilhado com as respostas que ela deu ou com a entonação que ela deu para as perguntas? Nada mais está relacionado com a percepção de mundo que esses dois grupos de pessoas têm, né? Quais são os principais erros que podem acontecer? Bom, podem acontecer erros excessivos por excesso de otimismo, né? E podem acontecer também erros de planejamento. Ora, se a gente tem muita dificuldade para planejar, para não colocar as nossas emoções à frente das nossas decisões, então eu tenho muita dificuldade para fazer erros no meu planejamento. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Horas. Se eu reconheço que eu sou fortemente influenciada pela minha emoção, então é muito fácil com que a minha emoção interfira no meu planejamento, e por isso meu planejamento não vai ser tão correto assim, né? O que a gente descobre com a psicologia econômica? Que o nosso emocional, ele está aqui muito para nos proteger emocionalmente. Ele está aqui muito para que a gente se sinta confortável emocionalmente, né? Ele tem um objetivo de reduzir a tensão, a tensão, não a atenção, né? Ou seja, esse sentimento de estar tenso o tempo todo, né? Ele vem buscar a nossa... a tendência de reduzir a tensão interna, né? Que vai causar sofrimento ou insatisfação. Então, por isso que é tão difícil a gente falar não para a gente mesmo, né? E aí vamos voltar um pouquinho na teoria do Dr. Daniel Kahneman, que é o que eu mais gosto de conversar, né? Ele comprova, via os estudos que ele fez, longitudinal e com grande amostragem, que a gente tem duas formas de pensar, dois sistemas na maneira da gente pensar. A gente tem o sistema 1, que é racional, ou que é intuitivo, desculpa, que é extremamente intuitivo, ágil, ele é automático, ele é emocional, ou seja, ele é o que nos ajuda a tomar aquelas decisões num momento rápido. Eu também gosto muito desse exemplo, é que ninguém precisa pensar o que vai fazer de manhã, né? Ninguém precisa pensar se vai levantar, de qual lado da cama que vai levantar. Você não precisa perceber que está na sua cama, avaliar que tem dois lados da cama para você descer, ou avaliar que só tem um lado da cama para você descer, e decidir. Pelos seus hábitos, por você ter ensinado o seu sistema 1, você acorda e muito rapidamente de manhã você já toma essas decisões, né? E o sistema 2, ele é lento, ele é racional, ele é racional, ele é lógico, ele é estruturado, ele é pesado.
Sendo pesado, ele gasta muita energia para tomar decisões, né? Envolve julgamentos, decisões lentas, envolve muitos recursos neurais, sabe? Então, ele tem um objetivo. Ele tem o objetivo de treinar o sistema 1 o máximo que der para, em algum momento, economizar energia, né? Então, essas duas formas de pensar, eles é que vão influenciar lá na forma que a gente gasta e por que a gente gasta. Porque a gente treinou o nosso cérebro para decisões relacionadas ao nosso consumo. Eu estou dizendo que a culpa é nossa? Estou dizendo que a culpa é nossa mesmo, gente. Então, o que eu recomendo que a gente faça daqui para frente? Que a gente estude e aprenda o maior número possível de heurísticas e de vieses, né? Que são regras de bolso, são decisões que a gente toma. As heurísticas são as regras de bolso e os vieses são os erros que a gente pode cometer. Se a gente conhecer o maior número deles possível, talvez a gente consiga reduzir um pouquinho esses erros no momento das nossas tomadas de decisão. Então, o que eu recomendo que a gente faça, né? Que a gente, primeiro, acho que a primeira grande recomendação é simplifica tudo que der a forma que você vai controlar o seu orçamento. Por quê? Qual que é a tendência do ser humano em geral? A tendência é que a gente faça contas mentais a respeito do nosso orçamento, né? Então, o que eu vejo nas consultorias e que a gente vê que é um padrão muito comum. As pessoas não querem nem ver as suas faturas de cartão de crédito. Então, eu vou gastando, alguns até me falam assim, eu rezo para passar, né? Eu sinto até uma tensão no ar, eu passo lá o cartão e sinto até o cartãozinho do Vitor, e sinto até uma tensão para saber se eu vou conseguir pagar ou não. Então, o que eu posso fazer é conhecer o máximo que eu puder, né? E aí, então, se eu posso conhecer, né, todos esses vieses, essas heurísticas, vão aumentar as minhas chances de entender como que eu reajo de acordo com as minhas perdas e os meus prejuízos de ordem financeira, porque as minhas decisões são muito baseadas nas minhas crenças. Então, qual que é a primeira recomendação que eu dou? A primeira, porque a gente está nesse mundo e a gente não consegue fugir dele e a gente vai precisar aprender sempre a trocar pneu com o carro andando, é a gente simplificar o nosso orçamento. A primeira coisa é a gente entender, olhar para o nosso orçamento e entender como que a gente gasta o nosso dinheiro. Eu gosto muito de olhar o orçamento com base em um mês anterior. Vai ter educador financeiro que vai recomendar que você coloque parâmetros daqui para frente. O meu foco, a minha sugestão é que o foco seja sempre o daqui para frente, mas eu prefiro olhar uma base realista, uma base que eu sei que vai acontecer de fato, sabe? Do que simplesmente chutar valores e aí eu recomendar que a gente comece a acertar esses valores daqui para frente. Por quê? Porque a nossa tendência é fazer contas mentais, né? A nossa tendência é nem querer olhar o cartão de crédito para saber se aquela fatura vai vir no valor que a gente espera ou não. Então, começar a olhar e desenvolver uma metodologia que seja bastante intuitiva, ele é o primeiro passo. E como que eu recomendo, né? Recomendo que você coloque o máximo de contas para vencer no dia 1, né? No dia 1 do seu salário, não no dia 1 do mês. Vamos considerar que o dia que entra o seu dinheiro é o primeiro dia do mês. Então, coloque o máximo de contas para vencer nesse dia. Aquilo que você não consegue modificar, pague nesse dia da mesma maneira, porque aí você vai precisar controlar somente os seus gastos variáveis, né? E com isso a gente consegue tornar o nosso orçamento um pouco mais intuitivo. Vou fazer um parêntese aqui para caso de autônomos, empresários. A recomendação é que o autônomo, empresário,
tenha também um dia do salário, né? Que a sua organização financeira permita que a sua receita não seja tão variável, que você consiga, com o tempo, se organizar. Como que eu recomendo fazer essa mudança, né? Tenta fazer primeiro uma vez por semana, depois uma vez a cada 15 dias, até que você consiga fazer uma vez por mês, que a sua empresa tenha uma reserva suficiente para que você consiga definir o valor do seu salário e pague o seu salário uma vez por mês para você mesmo. É uma metodologia que não é difícil de fazer, ela é bem fácil de ser aplicada e dá para fazer desde o pequeno empresário até, obviamente, os grandes empresários, porque fica bem mais fácil, né? A partir daí, gente, é um exercício de autoconhecimento e de conhecimento dessas heurísticas e vieses, né? Então, primeiro entender como que as pessoas na minha família se relacionavam com dinheiro, que modelos de educação financeira eu recebi e como que eu reajo a esse modelo de educação financeira. Né? Às vezes, eu sei que algumas pessoas vão ter muita dificuldade de se envolver com dívidas porque teve familiares que se envolviam demais com dívidas. Ou aquela pessoa que aprendeu muito bem com um modelo, né? A família tinha uma característica bastante perdulária e com isso também aprendeu a ser perdulário. E também vai ter aquelas famílias que tinham o hábito de guardar muito dinheiro e que por isso a gente, né, a nossa geração de agora, aprendeu que eu nunca vou querer ser tão avarento, né? Eu nunca vou querer guardar tanto meu dinheiro e não usufruir do meu dinheiro. Ou aquele modelo fez muito bem, aprendeu muito bem também com a família que tinha o hábito de ser poupador e aprendeu a ser poupador também. Então, esses modelos vão também nos dar resposta sobre a maneira com que a gente reage ao dinheiro, né? Com que a maneira que se dá o nosso processo de compra. Quais são os erros que eu acho, as heurísticas que eu acho que são mais preocupantes, assim? O excesso de otimismo, né? Que eu até já tinha falado, que é muito fácil da gente detectar e ele permite com que às vezes a gente deixe de planejar, deixe de fazer planejamentos porque a gente acredita que vai dar tudo certo lá na frente e que, né, Deus vai cuidar, sei lá, alguma coisa desse tipo. A segunda está muito relacionada a contabilidades mentais, é por isso que eu prefiro que as pessoas tenham seus planejamentos. Eu recomendo 3 metodologias, tá? Hoje aprendi mais uma, depois vou estudar um pouquinho melhor para que eu possa recomendar essa metodologia também. Mas recomendo a primeira metodologia relacionada a ter uma planilha financeira, ela não precisa ser uma planilha megalomaníaca, mas eu recomendo que tenha uma meta e um realizado. A segunda maneira é a gente ter um aplicativo, né? Recomendo o Guia Bolso, o Olivia, ele é um aplicativo novo que vai sincronizar a sua conta e você vai conseguir saber, você vai conseguir planejar o seu mês, colocar lá as contas que você planeja gastar ao longo do mês e ele vai te dar uma previsão orçamentária. E por fim, uma última técnica é o caderninho, né? Que eu sempre falo assim, nunca faça o caderninho naquele mês que vai no mês, né, só. Sempre faça o caderninho pensando em meses futuros. Então, aqui você coloca o mês de abril, depois no outro você coloca o mês de junho, julho e daí para frente. Lembrando sempre que essas metodologias, o grande ponto delas é olhar para o futuro e não necessariamente a gente ficar anotando gastos, porque anotar gastos é muito chato e aí a gente entra lá no desconforto emocional, lembra? O meu sistema 2 não está aqui para trazer conforto emocional para mim. Se o processo que a gente descobre, se a metodologia que a gente vai tentar, ela é muito chata, eu não consigo encontrar o meu conforto nessa metodologia, eu vou parar de fazer. Então, é por isso que faz test drive, vai fazendo. Tenta uma planilha. Eu sempre falo que quem ainda não tem planilha, ela não encontrou a planilha para chamar de sua, né? Quando a gente entra no Google e coloca lá planilha financeira, vem mais de 50 páginas de planilha financeira para a gente descobrir uma para chamar de sua.
tenta um mês, tenta uma, não deu certo, no outro mês você tenta outra, porque, sei lá, às vezes a disposição é diferente. Eu sou muito visual, eu não sou visual, o que importa para mim é o valor final, não importa o valor final, né? Então, a contabilidade mental, ela pode ser combatida com um pouquinho só de tentativa e erro em buscar a melhor metodologia para você mesma. Né? As outras que eu acho que são mais perigosas, essa eu sempre falo que eu acho que é a mais perigosa de todas, é a ancoragem, e eu sempre dou o exemplo tentando pensar em ancoragens do bem, assim, né? Em formas da gente colocar padrões, limites de gasto para determinadas coisas. Então, se eu sei que... E aí a gente precisa também, talvez, ter um catálogo de gastos, né? Da onde que eu gasto meu dinheiro? Eu dou muito exemplo meu aqui, pessoal, relacionado a prato de comida. Eu tenho muita aflição quando eu vou pagar muito mais que R$ 35 do que sobre um prato de comida. Porque eu sei que eu estou pagando o quilo da comida a mais de R$ 100. E o que justificaria, nos meus processos emocionais, o quilo de uma comida custar mais de R$ 100, de uma comida pronta custar mais de R$ 100? Então, é uma ancoragem do bem. Eu já tenho aqui na minha cabeça, mais ou menos, quanto deveria custar um prato de comida para que eu vá consumir, né? Então, vale a pena a gente entender como que se dá esse processo de ancoragem do bem, né? Eu tenho que entender quais são os meus consumos, então perceber como que eu consumo, como que eu compro as coisas. Eu compro por impulso, eu compro porque me dá vontade, ou eu compro porque eu aprendi a entender o que eu preciso e como que eu vou fazer essa compra, né? Eu vou usar a internet para fazer pesquisa, como que eu vou avaliar as minhas compras a partir de agora? E, por fim, gosto muito de falar da falácia dos custos irrecuperáveis. A falácia dos custos irrecuperáveis é o famoso já que, né? Já que eu gastei o dinheiro, então só mês que vem eu vou investir. Já que eu não vou investir tudo que estava planejado para investir, então eu vou deixar para o mês que vem. Quando, na verdade, a gente pode ter um pensamento muito contrário, né? Toda vez que eu penso já que, eu lembro da multa de trânsito, né? Se eu sair daqui da minha casa, bem na esquina aqui de casa tem um radar, né? Aqui em Brasília a gente chama de pardal. Tem um radar de multa, né? Se eu tomar uma multa nesse pardal, eu vou daqui até lá, o centro de Brasília, pensando, já que eu tomei a primeira multa, eu vou tomar todas as outras? Muito provavelmente não, né? Então, e aí, uma das últimas que eu gosto de contar aqui é a diferença da aversão ao risco e da aversão à perda, né? Todo ser humano tem uma propensão ao risco, né? A gente reage de maneiras diferentes e de maneira muito intuitiva ao risco. Um bom exemplo é aquela brincadeira da aposta, né? A gente pergunta aqui para as pessoas se elas querem apostar, se elas querem ganhar R$ 0 ou R$ 1.000 em troca de uma brincadeira, onde ela vai ganhar 500, ou seja, ela não vai conseguir apostar, a grande maioria quer garantir R$ 500, né? E quando eu estou numa brincadeira de perda, ou seja, onde eu posso perder garantidamente R$ 500 ou eu posso apostar entre perder 0 e perder 1.000, a grande maioria prefere apostar, né? Então, quando a gente está diante da perda, a gente perde a noção do risco. Então, mostrar para vocês a diferença entre a aversão ao risco e a aversão ao medo. E todo ser humano, na verdade, tem muito mais aversão ao medo. É por isso que em tempos de coronavírus a gente vê o fear of missing out, né? Que é aquele medo de perder alguma coisa. Então, a gente tem visto pessoas, às vezes, até mais estressadas do que elas estavam antes, porque é muita informação, o tempo todo a gente precisa assistir um jornal porque precisa saber o número de mortos, precisa estar disponível no trabalho
precisa saber, precisa assistir lives, porque é o assunto mais comentado. Então, a aversão à perda, ela é muitas vezes a mãe de todas as nossas maneiras de reagir. Então, quando eu vou trazer para o consumo e entender um pouquinho por que a gente consome, às vezes a gente está sentindo apenas a aversão à perda, a perda daquele item. É por isso, inclusive, que vendedoras sempre falam para a gente que é o último do estoque, né? Ai, só tem essa, né? Ninguém quer perder nunca. Então, conhecendo que a gente tem um medo muito grande de perder, vale a pena a gente avaliar todos os nossos processos de compra a partir de agora, se a gente está com medo de perder. Ai, agora está acontecendo muito, é o medo de perder o desconto, né, gente? Porque tem tanto desconto, tem tanta possibilidade de desconto, que a gente fica com aquela sensação de que se a gente não consumir agora, a gente não vai conseguir consumir mais. Então, vale a pena a gente estipular uma nova arquitetura da forma com que a gente compra. Ah, eu vou comprar a partir de agora, eu tenho o que eu preciso para viver? Tenho. A pandemia conseguiu me provar disso? Conseguiu. Então, a partir de hoje, eu vou consumir aquilo que eu não vou ter mais, não aquilo que eu tenho medo de não ter mais, né? Vou dar um exemplo aqui, que olha como o medo da perda, ele está muito conectado com o ser humano na sua essência. O Vitor tem só 5 anos, e quando chega na metade da lata de leite, ele pede para a gente parar de oferecer o leite para ele até a gente comprar uma lata nova, porque ele tem medo de perder e ficar sem. Então, a gente toda vez explica para ele, não, mas o leite é aqui na farmácia, é super simples de comprar, a gente pode te oferecer o leite de novo. Ou seja, a gente já consegue detectar no Vitor, que tem só 5 anos, o medo da perda, né? É isso, o meu roteiro estava muito forte de mostrar para vocês o que é a psicologia econômica. Então, primeiro, o que é uma interface entre a psicologia e a economia. Número 2, como que funciona o nosso processo de tomada de decisão, que se a gente fosse puramente racional, a gente ia ter 4 estágios no nosso processo de decisão, que é a nossa percepção, a nossa avaliação e a nossa escolha. Então, eu vou perceber que eu preciso de algo, eu vou avaliar quais são as minhas opções e se eu realmente preciso, e baseado nessa decisão, eu vou escolher. Vou falar uma coisa também sobre o processo final, né, que ficou devendo, que eu falei que a gente sempre deveria avaliar a escolha feita, né? Deveria não, deve. Mas a gente tem que ter cuidado que... Lembra que a gente tem uma aversão à perda? Então, aquele caminho que a gente perdeu, ou seja, toda vez que eu faço uma escolha, se a gente for pensar naquele processo de perceber, avaliar as opções e escolher, quando eu faço a escolha de uma das opções, eu perdi todas as outras, né? Então, há uma leve tendência no ser humano de achar que outra escolha que a gente tivesse feito nos levaria para caminhos completamente diferentes, que obviamente levaria, mas nos levaria para caminhos melhores, né? Então, também esse processo de avaliar a escolha, ela também está cheia de processos emocionais nossos também, né? Então, recapitulando qual que era o objetivo, né? Falar do que é, como nasceu, desse processo racional da nossa escolha, como deveria ser, mas contar para vocês que a gente tem 2 formas de pensar, 2 sistemas que permitem que as nossas emoções se misturem demais com a forma que a gente faz as nossas escolhas, né? E dar algumas dicas práticas para vocês, como eu dei agora, relacionado ao orçamento, relacionado a nosso caminho, nossa tomada de decisão a respeito das compras, sabe? E aí vou abrir para perguntas, tá? Eu já tenho uma aqui. Cat, esses aplicativos servem para lançar gastos de cartão de crédito? Saberia me indicar algum aplicativo para compartilhar com meu marido para que pudéssemos lançar os gastos no cartão? Mari, talvez o Guia Bolso funcione, tá? Como que vai funcionar o Guia Bolso? Acho que de todos os aplicativos que eu conheço, acho que o Guia Bolso seria o ideal mesmo, assim, né?
quando você entra no Guia Bolso, você pode conectar o seu aplicativo, a sua conta corrente com o seu aplicativo, lembrando que esse aplicativo, ele permite acesso só à senha de visualização, não permite a senha de execução. Então, é por isso que eu fico tranquila em indicar um aplicativo desse tipo, tá? Se você tiver a sua senha de visualização diferente das suas demais senhas, você não está correndo tanto risco, tá? Lá você pode cadastrar, então, por exemplo, o seu cartão e o do seu marido. E você pode criar uma categoria, por exemplo, que pode chamar gastos do casal. E toda vez que vocês dois... E aí, esse aplicativo vai funcionar com o mesmo login e senha no seu celular, por exemplo, e no celular do seu marido. E todas as vezes que vocês tiverem um gasto em conjunto, vocês vão classificar lá dentro das categorias do Guia Bolso como gastos do casal. No final do mês, ele vai dar a soma de todos. Vocês podem dividir da forma que vocês acharem que é melhor fazer a divisão de finanças para casais, né? Tem casal que decide que é 50% para cada um, tem casal que decide que é proporcional à renda, né? De acordo com o acordo de vocês, de acordo com o acordo, vocês vão conseguir fazer essa divisão. Eu acho que o Guia Bolso vai funcionar para vocês. E é isso, meninas, nada de pergunta. Deu para entender esse processo de como que a gente gasta? A gente tem um processo racional para gastar, mas aí a gente permite que as emoções interfiram. Então, o máximo de conhecimento que a gente tiver sobre as nossas emoções, maior a chance da gente entender esse processo e racionalizar cada vez mais esse processo, né? É isso, gente. Para manter a nossa tradição, eu vou dar uma dica para você assistir, ler ou visitar, nesse caso relacionado à aula de hoje. É o livro Decisões Econômicas, da doutora Vera Rita Ferreira de Mello. Ele é um livro bem curtinho, muito fácil de ler, com muitos exemplos. Fica muito fácil a gente se visualizar nos exemplos e entender um pouco melhor como funciona a nossa tomada de decisão. Eu agradeço a sua audiência até aqui. Se você tem alguma sugestão, crítica ou elogio, manda um e-mail para mim no contato@planejar.com.vc ou fale com a gente nas nossas redes sociais. No Instagram é @catarinas.sacerdote ou na nossa página do Facebook. Gostou do podcast? Quer continuar nos escutando? Espero vocês no próximo episódio. Até lá!